Podem falar o que quiser, podem tentar refutar o quanto quiserem, mas existe uma característica nesse governo que é reconhecida internacionalmente, que supera todos os outros governos anteriores do Brasil em toda a história da nossa nação, inclusive dos governos Lula do primeiro e segundo mandato. E essa característica é a vergonha, o vexame, o embaraço, as humilhações, as gafes desse governo superam de longe qualquer outro governo anterior. O engraçado é que diziam que o Brasil deixou de ser um anão diplomático, o Brasil voltou à mesa de negociação mundial. Isso não poderia estar mais distante da verdade. Antes do Lula ganhar a presidência, teve um discurso dele, né, no período lá quando começou o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que ganhou muito destaque, né? Que é esse trecho aqui, que antes de te mostrar a matéria de hoje, eu preciso que você assista isso. A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. Seria resolvido aqui. Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desce na segunda, na terceira. Se não desce na terceira, até acabar as garrafas, a gente iria fazer um acordo de paz. Ou seja, o plano do Lula era pegar o Zelensky, o Putin, sentar numa mesa de bar e ficar todo mundo trêbado, encher o toba de cachaça, que, de acordo com o Lula e com a sua experiência diplomática, esta seria a melhor maneira de acabar com a guerra. Lula e a sua diplomacia alcoólatra, né? Ou diplomacia etílica. Enche cachaça na cabeça de todo mundo e fica todo mundo amigo. Acho que é assim que ele acostumou a resolver os problemas internos ali do PT e ele deve ter achado que isso funcionaria com o resto do Brasil também. O que acontece? Lula vai viajar para a Rússia em maio desse ano para participar do Dia da Vitória, né? Da guerra que a Rússia teve e tal, no período da Segunda Guerra Mundial. E ele queria fazer uma ligação para conversar com o Zelensky ontem. E olha que o Zelensky já detonou o Lula em alguns momentos, né? Falando que o Lula não é nem um pouco democrático, né? E ao se aliar com o Putin, mas tudo bem. Aí saiu essa matéria aqui, ó. Ucrânia vê cinismo em gesto de Lula e nega a conversa com o Zelensky. Matéria. A Ucrânia negou uma conversa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Volodymyr Zelensky, que estava prevista para acontecer nessa semana com o objetivo de discutir guerra no leste europeu. A informação foi confirmada ao Metrópolis por fontes diplomáticas em Kiev, próximo ao governo ucraniano. Aí mais embaixo está aqui, ó. Aqui. Segundo pessoas com conhecimento sobre o assunto, a Embaixada do Brasil teria buscado o governo ucraniano na última terça-feira para intermediar contato entre os dois líderes. O desejo era que a conversa acontecesse nessa sexta-feira. A Ucrânia, contudo, negou o pedido. Então, o que aconteceu? Lula, querendo dar uma de o diplomático da paz, tentou fazer uma ligação com o Zelensky, e o Zelensky simplesmente disse, não tenho que conversar com essa pessoa. Essa pessoa simplesmente não tem relevância internacional, já passou muita vergonha, já falou muita besteira. Não se esqueça que durante o evento da ONU, Lula teve seu microfone cortado, o único líder mundial que teve o seu microfone cortado e teve que ser retirado do palco. Então hoje o Brasil não é nem um anão diplomático, porque pelo menos o termo anão diplomático implica que há algum tamanho, por menor que seja. O Brasil é hoje um inexistente diplomático. É um país que é ignorado, rejeitado, escanteado por simplesmente não ter relevância alguma. E também uma das notícias internacionais que trouxe o nome do Brasil à tona no debate político internacional, mundial, é o fato do Brasil ter caído no ranking de diplomacia, de democracia. Agora ele é considerado uma democracia falha, isso em consequências das ações do Alexandre de Moraes, censura, perseguição, desrespeito à Constituição. Assim como o Brasil subiu no ranking de corrupção depois que o Dias Toffoli, advogado do Lula que virou ministro do STF, basicamente anulou toda a luta contra a corrupção no Brasil, liberou as empresas corruptas, liberou corruptos e hoje todos os corruptos que um dia foram presos por corrupção estão aí em posições chefes no Estado e até mesmo na cadeira da presidência. Assim, é um momento que a gente tem realmente vergonha do Lula, mas de certa forma a gente tem que ver isso como positivo, porque
é mais uma informação, mais um dado para que seja aprendida uma lição no Brasil, de nunca mais votar no PT, nunca mais votar no Lula. Chega de envergonhar o Brasil. Chega, já ninguém aguenta mais ser brasileiro e ter vergonha desse governo, e ter vergonha da imagem que o Brasil tem para o resto do mundo. Um Brasil, um país que está perdendo democracia, que a Suprema Corte apoia a corrupção, que o presidente é um alcoólatra que fala besteira, que vai resolver as guerras do mundo botando todo mundo bêbado numa mesa de bar e depois é ignorado justamente por essas figuras, né, que estão em guerra agora. Quanto mais o Lula fala, pior fica para a economia, pior fica para o Brasil diante do mundo, pior fica as nossas vidas. Então, cale a boca do Lula até o final desse mandato. Quem sabe assim a gente consegue sobreviver. Um abraço.